Olá, estamos continuando aqui falando sobre o povo de Israel. Eu agora vou me ater assim entre o capítulo 3 e o capítulo 8. A gente vai passear por algumas passagens, né, que vão falar um pouco de como Deus se sentia com relação ao que estava acontecendo com o povo de Israel, né? Então vamos lá, no capítulo 3, versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então Deus está dizendo assim: eu que escolhi vocês, eu tenho a prerrogativa de punir vocês. Outra coisa importante que a gente vê aqui, que eleição, algumas pessoas têm dificuldade em lidar com esse conceito de eleição. Mas eleição, ela não te libera das responsabilidades, ao contrário. Deus, quando escolhe alguém, elege alguém, ele escolhe para viver em santidade, em justiça, em retidão, né? O povo de Israel, ele foi escolhido para quê? Para andar em retidão, né? E aí ele teve o livre-arbítrio e ele escolheu rejeitar a lei do Senhor. E por isso ele vai ser julgado, né? Então, antes de Deus trazer o juízo, ele traz à memória os privilégios de Israel. Eu escolhi Israel dentre todos os povos da terra. Eu te tirei lá do Egito, então agora vocês vão ouvir meu juízo, né? Versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Então, o que ele está falando? Ele está dizendo assim, olha, como é que a gente vai andar junto se a gente não está num acordo? Você quebrou o meu acordo, você quebrou o meu pacto. Rugirá o leão sem que tenha presa? Está dizendo o seguinte, está fazendo menção à figura do leão quando ele vê uma presa. Quando ele vê a presa, ele olha, calcula o leão, né? Calcula e tal. Ele só ruge quando ele já está certo que vai atacar. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Eu já estou certo que eu vou determinar o juízo, que eu vou decretar o juízo. Então, ele está comparando o furor, a ira dele com o rugir de um leão, né? E interessante é que às vezes a gente acha, né? Poxa, Deus, né? É justo, é exigente, Deus é justo, Deus é exigente, ele é íntegro, ele é correto, ele é santo, ele não tolera o pecado, né? Mas a disciplina é um ato de graça, porque pior seria se o povo fosse direto para o inferno. Então, quando Deus disciplina, é um ato de misericórdia, de graça para trazer o povo ao arrependimento. A gente precisa entender dessa forma. É como a mãe que ama, mas que educa e disciplina. Quem é a melhor pessoa para educar e disciplinar que a mãe que trouxe o filho que gerou, que gestou o seu filho no seu ventre. Então, é mais ou menos essa figura aqui. Eu que escolhi você, o povo de Israel, eu vou disciplinar, né? E aí tá dizendo aqui que sucederá algum mal à cidade no versículo 6, sem que o Senhor tenha feito, tá dizendo assim, ó, tudo que vai acontecer agora é juízo meu sobre vocês, né? E aí fala, rugiu o leão, quem não temerá? Né? Aí versículo 9, fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito e dizei, ajuntai-vos sobre o monte de Samaria e vede que grande tumulto há nela e que opressões há no meio dela. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus está chamando as outras nações gentias ou gentílicas, como se preferir, para ver o nível de degradação em que se encontrava o povo de Israel.
o povo da promessa, o povo que teve a revelação especial de Deus. Tamanha a degradação moral e espiritual que o povo de Israel se encontrava, né? E aí, outra figura que Deus que usa através da profecia é no versículo 3:12. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. O que ele está querendo dizer? Antigamente, nessa época aqui, quando os pastores eles tomavam conta das ovelhas para alguma outra pessoa, um terceiro, quando acontecia algum acidente, eles tinham que ter o cuidado de levar a carcaça como comprovação que tinha acontecido um acidente. Então, levava a carcaça para comprovar que aquela ovelha tinha sido morta ou caçada, ou tinha acontecido alguma coisa, que não havia sido roubada, não havia sido furtada, né? Então, é isso que Deus está falando aqui. Como o pastor livra da boca, assim isso vai acontecer com Israel. Ou seja, Israel ia ser destruída de tal forma que ia sobrar só a carcaça, né? E no versículo 14, no dia que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. Lembra que nós falamos que Jeroboão I construiu novos templos para quê? Para não perder a liderança do povo no momento de adoração em Jerusalém. Então ele construiu 2 templos e um em Betel. E inclusive construiu bezerros, né? Então é esse contexto aqui que Deus está falando que vai visitar os altares de Betel, né? Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão. Então olha o que acontecia na época. Uma injustiça social, né, total, né, diferença do poder aquisitivo, né, os ricos muito ricos e os pobres muito pobres, sem acesso à justiça, sem acesso aos seus direitos básicos, né, os vulneráveis eram massacrados pela classe mais rica os ricos eles tinham casa de inverno e casa de verão. E isso era um costume só de quem era da nobreza, dos reis e tal. Então, assim, isso estava acontecendo. E tudo o que? Baseado em quê? Em pisar o pobre, em ganhar dinheiro em cima da vulnerabilidade do pobre, né? E que e casas de marfins perecerão. O luxo era tamanho nessas casas, de tanto de inverno quanto de verão, né? Que eles habitavam, chamava casas de marfim. Era tudo decorado em alto luxo, né? E o Senhor estava abominando isso, porque assim, aí você vai falar, mas é pecado ter casa de verão, casa de inverno, é pecado ser próspero. Bom, riqueza injusta, onde você toma do pobre, isso não é prosperidade, isso vai trazer maldição. Então, a gente aplica para a nossa vida, né? Primeiro que prosperidade, à luz da Bíblia, ela não tem a ver só com riqueza material, né? Se você conheceu o homem mais rico da terra, que foi Jesus, ele não tinha onde recostar sua cabeça. Então, o nosso conceito de prosperidade, a gente tem que sempre estar revendo isso baseado no nosso novo paradigma, que é Jesus, certo? E nesse caso aqui, a questão não é você ter uma casa de inverno, uma casa de verão. A questão é a diferença, a injustiça social, né? Os recursos que essa classe alta tinha era baseado em pisar no pobre. A gente vai ver isso lá na frente, certo? No capítulo 4, versículo 1, ele faz uma crítica às mulheres, né? Ouvi esta palavra, vacas de Bazã. Né? As vacas de Bazã eram vacas de uma região de Bazã que eram criadas a pandeló, era uma carne especial e tal. Então tá comparando as mulheres judias,
né, as vacas de Bazã, que estás no monte da Samaria, oprimis os pobres e esmagais os necessitados. E dizei ao vosso marido, dá cá e bebamos, né? E aí o Senhor está falando sobre isso, as mulheres fúteis, que só pensam em bem material, tudo oprimindo o pobre. Oprimindo o pobre. Deus fala, jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fística de pesca. Então Deus disse que vai levar o povo como anzóis, assim, ó, vai tirar o povo de lá, né? E aí sobre no capítulo 5, versículo 21 e 23 a 23. Olha o que o Senhor fala com relação aos rituais, né? O que acontecia com Israel? Israel estava muito preocupado com os rituais. Aliás, ele gostava muito das festas e observava os rituais, mas o coração estava longe. Estava longe. Você vê que a prática da religião dele não impactava na vida dele. A injustiça, eles não se incomodavam com a injustiça. Não se incomodavam em ver o pobre, em prejudicar o pobre. Eles não tinham isso, não tinham esse temor, né? E aí Deus fala sobre isso, né? Aborreço, desprezo as vossas festas e com vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais, né? Então é Deus falando de como ele aborrece, ele despreza, ele olha com desprezo essa hipocrisia. É muito atual isso, né? E no capítulo 8, né, Deus fala 4 e 5 sobre os poderes corrompidos, né? Ele está falando aqui, a gente vai falar das visões que Deus deu a Amós, mas no versículo 4, olha como estava o coração corrompido de Israel. 4. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova, para vendermos cereais? E o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganosas. Olha a crítica do profeta. O que estava acontecendo? Eles estavam tão preocupados em observar os rituais, tão preocupados, mas eles estavam assim, querendo que passasse a lua nova, a festa da lua nova, para poder vender. Porque eles estavam preocupados em vender. E vender como? De forma honesta? Não. Eles alteravam o efa. O efa era uma unidade de medida para medir farinha. Então eles fraudavam. Era como se fosse assim um pote mais ou menos equivalente a 2 litros, que eles botavam um fundo falso, né? Para quê? Para diminuir a quantidade do efa, né? Então eles fraudavam. E além de fraudar a quantidade, a unidade de medida, eles aumentavam um ciclo. Então, quando o pobre ia pagar, eles alteravam a balança. O ciclo de prata era pesado. Então ele fazia o pobre pagar mais em prata e levar menos, né? Então, e continuava, né? Isso o rico subjugando o pobre, o vulnerável, né? E o profeta continua falando, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. O que era o refúgio do trigo? Era aquilo que não presta do trigo depois que o trigo é processado. Eles pegavam e para dar para o pobre, vender para o pobre, além de mexer alterar o efa da farinha, além de colocar a balança enganosa para pesar o ciclo da prata, ele ainda misturava refúgio de trigo, ou seja, aquilo que não serve para nada, para aumentar o volume do trigo. Olha só. Então, eles ficavam observando o calendário, né? Observando o calendário para quê? Para poder vender, né? E aí você vai falar,
Mas a autoridade não foi instituída por Deus, né? Toda autoridade é instituída por Deus, mas ela é instituída por Deus para instituir o bem e coibir o mal. É a mesma coisa, né? O povo, ele é eleito para alguma coisa, né? Ele é eleito para ser santo, para andar segundo a lei, segundo os mandamentos. Agora, toda autoridade é instituída por Deus para instituir o bem e coibir o mal. E aí, você vê que existe um pecado, um sentimento de rebeldia e de indiferença com relação ao próximo, né? Questão espiritual mesmo, né? A questão da a teologia errada impactando na prática, né? Equivocada, né? E aí Deus dá várias visões, uma sequência de visões para Amós, que é a visão do gafanhoto, né? A visão do gafanhoto fala no capítulo 7, versículo 1, né? Que o gafanhoto ele é visto como uma praga, né? Uma praga. E esse gafanhoto foi formado por Deus, né? Para consumir toda a erva da terra. Essa erva da terra, essa expressão é aquela usada lá no Gênesis, quando Deus fala que Deus fez botar toda a erva da terra, então fala de toda a vegetação. E que a praga aqui, o povo de Israel, seria para toda a vegetação. Depois, Deus... E aí, interessante que Amós entra com uma intercessão perante Deus, né? Primeira visão do gafanhoto, ele fala: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então, Amós apela para esse sentimento de Deus, que o povo de Israel não vai subsistir com seu juízo, Senhor. Não vai. Ele não podia falar: Senhor, esse povo faz isso, faz aquilo, tentando dar legitimidade ao pleito dele. Não, ele apela para o sentimento de Deus. Ele não vai subsistir, Senhor. Jacó é pequenininho. E aí o Senhor muda de ideia, né? E disse: não acontecerá, disse o Senhor. Baseado o quê? Ele muda de ideia em função da intercessão de Amós. Na segunda visão, Deus mostra o quê? Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Então, ele dá essa visão que Deus chamando o fogo, no versículo 4, para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então, o fogo era visto como um instrumento, né, de juízo divino. E esse, quando fala do abismo, ele tá falando das águas dos mananciais, né, subterrâneos. Então, o fogo ele vinha e consumia toda a reserva hidrológica, né, da região ali. E aí, mais uma vez, Amós intercede pelo povo, né? Intercede, ele fala: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor, mais uma vez, adiou o juízo. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Na terceira visão, que é o prumo, né? Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado ao prumo, versículo 7, e tinha um prumo na mão. O prumo era para quê? Normalmente o prumo é um instrumento, né, usado na construção civil para você verificar se o muro está bem construído e tal, e se ele está no ângulo certinho, né? Se ele está no alinhamento correto, para ele não ter o risco de cair. E nesse caso aqui, ele pergunta: que tu vês, Amós? Ele fala: um prumo. Então o Senhor responde: eu porei o prumo diante de vós, no meio de vós. Então o Senhor está dizendo assim: eu que vou examinar Israel. Nesse momento, Amós não intercede mais. Ele está dizendo assim: Amós, eu posterguei o juízo em função da sua intercessão, mas agora eu vou examinar Israel com o prumo. E aí a próxima visão é a do cesto de fruto. Então, primeira visão, Amós intercede, que foi a do gafanhoto. A segunda visão, Amós intercede, que foi o fogo. A terceira visão, Amós não intercede mais e Deus disse que vai examinar com o prumo. E
A quarta visão é a visão do cesto de frutos. Capítulo 8, versículo 2. Que vês, Amós? Eu respondi, um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim para o meu povo, e jamais passarei por ele. Quer dizer, vi um cesto de frutos, os frutos prontos, maduros para o juízo. Chegou a hora. Não vou mais passar por cima, não vou mais tolerar. Já examinei com prumo, chegou a hora do juízo, né? E aí, no capítulo 9, é a última visão, é a visão dos capitéis, né? Capítulo 9, versículo 1. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis. Capitéis são as partes de cima das colunas. Então ele está no templo, no altar, e ele está dando ordem aqui. Os estudiosos dizem que a ordem não é exatamente para Amós, é para um anjo. E que fere os capitais e estremecerão os umbrais. Então está dizendo, vai colapsar a estrutura do templo. E vai, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Não adianta fugir. Aqui está falando da onipresença de Deus, né? Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá farei descer. Então, falando da onipresença de Deus, não adianta fugir do meu juízo. Você pode achar que vai fugir geograficamente, mas Deus vai atrás, né? E no momento desse de calamidade, uma religião de fachada não dá suporte, não sustenta, né? Interessante aqui que o juízo começa pela casa de Deus, onde os sacerdotes, eles não estavam preocupados com o cumprimento da lei de Deus, dos rituais, das festas, de acordo para agradar a Deus. Eles estavam todos subordinados ao governo, a fazer a vontade do governo. A gente vê isso, depois vocês leem uma lidinha lá, que no capítulo 8, Amazias, o sacerdote de Betel, ele mandou dizer a Jeroboão, o rei, Amós tem conspirado contra ti, né? No meio da casa de Israel, a terra não pode mais sofrer. Ele manda Amós parar de profetizar aqui em Israel. Ele fala, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e templo do reino. Então, aqui em Israel você não profetiza não, você profetiza lá na tua terra, come lá teu pão, né? Mas aqui o santuário é do rei. Então, o sacerdote, ele estava preocupado em atender o rei, né? E aí, qual a resposta de Amós a Amazias, né? Eu não sou profeta, ele quer dizer, eu não sou de escola de profeta, eu não tiro meu sustento, né, desse ministério, nem sou discípulo de profeta, mas boieiro, né, pastor e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Agora, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, né? Então, Amós falando, eu fui tirado lá de onde eu estava com uma missão aqui e eu vou cumprir essa missão. Se você está preocupado no seu ganha-pão, em estar subordinado à autoridade do seu rei e todo esse sistema de fachada, de religião de fachada, isso é problema seu. Eu vim aqui mandado, né? A missão que me foi dada foi para o Senhor dos Exércitos e ele que me tirou. E ele disse, vai lá e profetiza, e eu vou profetizar, né? Interessante isso, né? Bom, esse era o contexto, né? E o cenário, as coisas que aconteciam nesse pouco tempo que a gente tem para falar, né? A gente fala as coisas mais importantes, né? Mas a gente continua no próximo vídeo para falar sobre a promessa da restauração espiritual de Israel.
Então, esse vídeo vai ser para a gente falar um pouquinho sobre a promessa que Deus tinha do povo de Israel e a mensagem que ele entregou através de Amós, né? Depois de Deus ter decretado juízo para as nações e um juízo duro para Israel, especificamente para o povo de Israel, né? Na conclusão do livro de Amós, ele reserva alguns versículos para as promessas com relação a Israel, o futuro de Israel, né? Então, no capítulo 9, a partir do versículo 11, do versículo do 11 ao 15, nós vamos ler um pouquinho, né? Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. 14. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que eu lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Então, do versículo 11 ao 15, são as 5 promessas que Deus fez a Israel depois do juízo, né? E que ainda não se cumpriu, ok? Então, vamos começar falando do versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Né? Vocês lembram que quando nós falamos sobre a revelação do Antigo Testamento, nós falamos sobre a promessa que o Messias ele viria, né, numa dinastia vindo da casa de Davi. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, né, Davi conversa com Natã sobre o desejo dele, né, de construir um templo para que a arca do Senhor não habitasse em tendas. Ele tinha construído um novo palácio para ele habitava um novo palácio. Deus tinha destruído os inimigos dele, ele estava num momento de paz, num momento de alegria, né? Deus tinha dado prosperidade para ele, então ele não estava satisfeito em ver a arca do Senhor habitando em tenda e ele morando num palácio luxuoso. Então ele olhava para aquela região, ele via as outras divindades pagãs tendo uma casa, ele queria então dar um tratamento melhor para a arca do Senhor, né? Então, na verdade, ele estava bem intencionado. E aí Deus fala com Natã, né? Inicialmente Natã fala, não, faz isso sim, Deus é contigo, tudo que você fizer vai prosperar. Mas à noite Deus fala com Natã, né? E aí Deus fala assim, eu não pedi casa não, eu pedi alguma coisa? Eu preciso de casa para habitar, Davi? Eu não preciso de casa para habitar, né? Lembra que eu que destruí teus inimigos, eu que te coloquei onde você está, eu que te tirei da malhada, Davi, né? Fui eu, e eu não preciso. Mas, apesar de eu não pedir uma casa, um templo, eu vou te fazer uma casa. Eu que vou te fazer uma casa, Davi. Eu vou estabelecer o meu reino através da sua dinastia, da sua genealogia, e um reino que não vai ter fim. Então, Deus fez essa promessa para Davi. Mas considerando, né, que o povo de Israel pecou e veio o juízo sobre ele, um juízo assim, né, que foi merecido, mas que foi bem agudo e decisivo e que mudou a sorte de Israel, né, em função do pecado de Israel, Israel teve que sofrer as consequências do pecado e das escolhas dele, né? Mas ainda assim, por amor ao seu nome, por amor à sua promessa, porque Deus é fiel,
né? Deus é fiel. E às vezes a gente usa esse termo Deus é fiel como se Deus fosse fiel às minhas vontades, aos meus desejos. Deus é fiel à sua palavra e à sua vontade. Então Deus é fiel. Deus é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Então, por conta dessa fidelidade de Deus, ele zela pela sua palavra e pela sua profecia para cumpri-la. Certo? E apesar do pecado de Israel, né, ele disse que ia levantar o tabernáculo caído de Davi. Interessante isso, né? Esse tabernáculo, ele quer dizer uma tenda caída. Então, quer dizer, em função de tudo aquilo que Israel sofreria, porque aqui ainda é profecia, ainda é futuro, mas ele sofreu em função da invasão do governo assírio, depois babilônico, a destruição total, né, do povo e da cidade e da terra, invasão, né, total. Deus promete que vai levantar o tabernáculo caído, a dinastia quase inexistente de Davi. Para quê? Para cumprir a sua promessa, né? E interessante que isso começa a se cumprir onde? Lá em João, vamos lá, João 1:14, né? A gente está falando, né? E no versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo é o quê? É o Logos, é a palavra, é Jesus, o Filho não encarnado. Então, Jesus, o Filho não encarnado, no princípio, o verbo, ele existia. Jesus não encarnado, o Filho. O verbo, o Filho, estava com Deus. Então, fala da intimidade, né? Jesus com o Pai. O verbo era Deus. Ele era Deus também, né? E esse verbo, no versículo 14, ele se fez carne, ou seja, o verbo encarnou, o Logos encarnou e habitou entre nós. Então, a palavra habitar aqui, ele quer dizer tabernaculou, ou seja, ele habitou temporariamente, como se fosse a figura de uma tenda, de um tabernáculo, né? Então, aqui já teve um início do cumprimento da restauração do tabernáculo caído de Davi. É muito lindo, né? E Pedro vai confirmar isso em Atos 2, quando ele está falando no discurso de Pentecostes, né? E ele está falando aqui no versículo 29. Ele começa no 29. Irmão, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, Davi referiu-se à ressurreição de Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, o que Davi previu é o que aconteceu com a ressurreição de Jesus Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido a promessa do Espírito Santo. Então, aqui Pedro confirma que o cumprimento da profecia, da restauração do tabernáculo de Davi, ele foi inicialmente cumprido aqui, quando Jesus ressuscitou, subiu aos céus e sentou à destra de Deus Pai, né? Isso é bastante interessante. Quando a gente volta lá para a restauração de Israel, né, e no capítulo 9 e tal, né, tem uma promessa no versículo 15 que fala sobre plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhe deis já não serão arrancados, diz o Senhor. Então existe uma promessa com relação à questão territorial de Israel, né? E aí, com relação a isso, a gente, baseado em profecias e promessas como essa, que as pessoas entendem que Israel voltará para o seu território, né? O povo será
reunido novamente, a nação de Israel será reunida novamente e habitará no território, né? Eu entendo que, em função de tantas profecias que tem no Antigo Testamento sobre a questão territorial de Israel, a solução desse problema vai passar por uma questão geográfica, sim. Mas existem pessoas que entendem que o cumprimento dessa profecia, na verdade, diz respeito à nova Israel, que seria não só a nação de Israel, mas a nova nação de Israel, que inclui a igreja. Né? A igreja estaria incluída nesse novo Israel. Tá? E que uma solução seria a nova Canaã. Então, onde Deus teria a nova Canaã celestial, ok? Eu entendo que passa sim essa equação, essa solução da questão territorial de Israel, ela vai acontecer aqui mesmo, aqui na Terra. Mas eu entendo também que uma solução definitiva sobre essa questão da área é a questão do novo céu e nova terra, né? Apocalipse 21, versículo 1 a 4. Essa é uma passagem muito linda e que nos dá muito consolo, muito conforto de ouvir, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ele via, João, quando teve essa visão, ele via a cidade santa, né, a nova Jerusalém, o céu, o Deus, né, aquele ambiente de adoração, descendo do céu da parte de Deus, ataviada, quer dizer, enfeitada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, quando Deus faz o novo céu e a nova terra, nesse momento que o céu desce à terra, agora nesse momento Deus vai habitar com eles e eles serão seu povo e Deus estará com eles. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, assim, esse é o nosso conforto, né? De saber que nós habitaremos com o Senhor para sempre. E que não haverá mais lágrima, morte, luto, nem pranto, nem dor. Porque agora é só coisa boa. É só coisa linda lá no céu. Amém?